Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Piteri. Hoje tenho a honra de estar aqui no Bucocast, que é o podcast mais relevante da nossa especialidade. Queria agradecer ao Ismael e a equipe dele pelo convite. E eles pediram para formar uma aula, deram a liberdade de escolher um tema. Né? O que eu vou falar é um tema básico, que é sobre cirurgia da TM. Básico porque eu quero falar o quando realmente indicar uma cirurgia. Né? Eu acho muito louvável quando um cirurgião ele tem uma boa técnica cirúrgica, né, uma boa formação e ele ajuda o tratamento desses pacientes. Mas eu acho mais louvável ainda quando um paciente, ele por alguma falha na formação de alguns colegas, indica um processo cirúrgico para esse paciente. E eu acho mais louvável ainda quando você tira um paciente de uma cirurgia que ele ia ser submetido e ele realmente não tem necessidade. Né? Isso às vezes por falta de conhecimento básico. Né? Então o que eu quero deixar bem claro aqui nessa aulinha que eu fiz para vocês é quando realmente você ter segurança de que um caso ele é cirúrgico da ATM. Né? Então, quando a gente começa a falar da articulação temporomandibular, do complexo temporomandibular, né, que envolve praticamente toda essa parte lateral da face, a gente tem muitas estruturas anatômicas ali envolvidas. Né? Então, nós temos os detalhes anatômicos intraarticulares, também como os extraarticulares. Isso é muito importante para se fechar um correto diagnóstico. E a articulação temporomandibular, ela é uma articulação muito ímpar no corpo. Né? Ela é a única articulação que ela movimenta os dois lados ao mesmo tempo, né? Diferente de outras articulações. Então, um paciente com dor no joelho, ele dá uma segurada, ele sobrecarrega um pouco mais o outro lado. Na articulação temporomandibular não tem como isso acontecer. Né? É uma articulação complexa em termos de movimentação. Então, ela faz movimento de rotação, translação, até pequenos movimentos de rotação também. Ela está interrelacionada com os contatos dos dentes, então o posicionamento dentário ele está muito ligado no posicionamento do côndilo na fossa articular, né? E apresenta faces articulares discordantes que elas estão interligadas com a interposição de um disco articular. Né? Então esse disco articular, pela anatomia, ele tem uma função de compartilhar todas as cargas e distribuir as cargas que essa articulação ela acaba recebendo. Né? Então, aqui como os componentes intraarticulares anatômicos, nós temos as superfícies articulares, a cabeça da mandíbula, a fossa mandibular, tubérculo articular, que antigamente era eminência articular, o disco, o tecido retrodiscal ou zona retrodiscal, zona bilaminar, a membrana sinovial e o líquido sinovial. E extraarticular, né, como os ligamentos, temos a cápsula, a face externa da cápsula, o ligamento temporo, esfeno e estilomandibular, né, onde o ligamento temporomandibular ele evita o deslocamento lateral do côndilo e o ligamento esfeno e estilomandibular restringem a abertura de boca e o quão essa mandíbula ela vai transladar. E não tem como a gente deixar de lado toda a estrutura muscular que está envolvida ao redor dessa articulação. Né? Principalmente a gente dá uma ênfase para os músculos elevadores da mandíbula, que são os músculos mastigatórios, porque esses músculos eles têm total influência no paciente que tem um desconforto, uma dor temporomandibular, mas ela não é uma dor da articulação propriamente dita, ela é uma dor extraarticular e às vezes o profissional, se ele tiver uma falha no diagnóstico, ele pode às vezes indicar uma cirurgia articular para um paciente que está com uma dor muscular. São coisas completamente distintas. O paciente vai ser submetido por um procedimento cirúrgico e ele não vai ter o resultado em relação ao fator dor que ele tem tanto espera por uma cirurgia que foi mal indicada. Esse slide eu gosto muito, é um slide muito importante, que ele mostra o comprimento médio lateral e anteroposterior do côndilo. Né? E isso mostra que ali, esse normalmente são os limites anatômicos que a gente pode introduzir em profundidade, né, no nosso campo cirúrgico. E tem estruturas anatômicas muito nobres ao redor, né? Então mais medial. Né? Então a gente vê que aqui medialmente o primeiro detalhe anatômico importante é o forame espinhoso, onde passa a artéria meningia média. Logo na sequência o forame oval, onde passa o ramo do nervo mandibular. E um forame lácero, onde está a carótida, bem medial. E um pouquinho para posterior, a gente tem o forame estilomastoide, que é onde emerge ali o nervo facial, e é um nervo muito importante que a gente tem que tomar cuidado nas cirurgias articulares. Né? Esse artigo é bem legal, ele mostra numa média vários pacientes
da face lateral da fossa mandibular por medial, mais ou menos em quantos milímetros cada uma dessas estruturas anatômicas nobres estavam. Então a gente vê que a artéria jugular interna estava a 38,3 milímetros, medial à face lateral da fossa mandibular. A carótida estava a 37,5 milímetros, a meninge média mais próxima a 31 milímetros e o nervo trigêmeo a 35 milímetros. Então isso é muito importante para que a gente não adentre essa articulação por medial, para não chegar nessas estruturas de forma indevida, ou se você não tem o objetivo cirúrgico de realmente acessar essa parte medial da base do crânio. Então aqui mostrando a inervação, a gente vê que ela é inervada pelo aurículo temporal do nervo trigêmeo. Você pode observar que esse nervo ele abraça toda a cápsula, então por isso que é muito fácil o paciente ter uma sintomatologia dolorosa nessa região. E aqui eu gosto de mostrar, então a gente consegue ver com bastante proximidade a cápsula articular do músculo masseter. Então é muito comum o paciente ter uma dor, um ponto gatilho em masseter, e é muito próximo da parte articular. Então, o profissional que faz o diagnóstico desse paciente, ele tem que ter muita certeza do diagnóstico que ele está fazendo para, mais uma vez, não correr o risco de indicar um processo cirúrgico de maneira desnecessária. Então, aqui a gente consegue ver como é muito vascularizado ao redor do côndilo da TM, Então, uma região altamente vascularizada. A irrigação principal pela artéria temporal superficial ali pela região posterior, a meninge média pela região anterior e a artéria maxilar inferiormente a articulação temporomandibular. Aqui a clássica figura do livro do Alcaiá, mostrando também uma média dos ramos do nervo facial, para a gente também ter cuidado no acesso desse paciente, para não levar o paciente a uma paralisia facial, numa cirurgia às vezes pequena, simples, Então a gente tem que ter bastante noção dessa parte anatômica. Então aqui mostrando a superfície supraarticular e a infraarticular, normalmente, muito importante quando a gente faz cirurgias de artroscopia da ATM, a gente atua basicamente no espaço supraarticular, que teoricamente ele é um pouco maior do que o espaço infraarticular. E aqui um artigo muito legal, até de brasileiros, que mostra as alterações dos espaços supraarticulares. Então a gente consegue observar que aqui na figura 1C a gente tem um espaço articular supra menor do que o infra. Então, por isso que a cirurgia de artroscopia é uma cirurgia muito difícil tecnicamente para o cirurgião aprender. Às vezes ele faz uma cirurgia que ele pega um caso igual aqui na figura 1D, que tem um espaço supraarticular bem amplo, ele navega, ele consegue triangular, ele consegue fazer uma sutura, uma ancoragem desse disco, e ele às vezes tem uma falsa impressão que ele já é um bom cirurgião de artroscopia, depois ele pega um caso na sequência com espaço supraarticular diminuído, pequeno, e aí o cirurgião aprende... Então, tem bastante dificuldade nessa cirurgia. Então, é por isso que a curva de aprendizagem de artroscopia ela é muito grande, até o cirurgião realmente dominar bem as triangulações e as navegações dentro desse espaço supraarticular. Eu gosto muito dessa figura, sobre disfunções temporomandibulares, porque a gente está falando de uma coisa que não tem consenso na literatura para a etiologia. Logo, também não tem consenso para tratamento, então cada profissional ele junta um pouquinho do que ele conhece ali da parte científica, junto com a sua experiência clínica, e vai triando uma forma de tratar os pacientes, mas a gente sempre tem que estar com um embasamento científico em tudo que a gente faz. Então, aqui uma prevalência para a disfunção temporomandibular é que até 76% da população apresenta alguma sintomatologia ligada à disfunção temporomandibular. Então, é muita gente. Seja um apertamento dentário, um hábito parafuncional, roer as unhas, ruído articular, dor. Isso tudo é um indício de uma sintomatologia para a disfunção temporomandibular. Desses 76%, 20% a 30% apenas apresentam dor, o que é bom. Comumente, ela está mais ligada a pacientes entre os 20 e 40 anos de idade, uma prevalência maior por pacientes do gênero feminino.
né? Aí por questões hormonais podem ou não estar envolvidas, né? Quando a gente fala podem ou não é porque realmente não existe ainda uma comprovação científica para isso, mas muitos dados que mostram que pacientes com alterações, principalmente de estrogênio, eles são mais propensos a desenvolver disfunções temporomandibulares, né? E aí a literatura ela tem duas academias que acabam estudando essas articulações, essas disfunções temporomandibulares. Então a gente tem a Academia Americana de Dor Orofacial, que ela é mais intuitiva, que é uma aplicabilidade mais clínica, né? Que ela separa por intra e extra-articular, e tem a RDC-TMD, que ela é mais detalhada, ela é mais utilizada para desenvolvimento de pesquisas clínicas, né? Então, como falei, a Academia Americana de Dor Orofacial, ela segmenta entre dor ou alterações intra ou extracapsulares. Isso é muito importante, porque quem faz o diagnóstico, ele precisa ter certeza se essa dor, esse desconforto do paciente, ele é intraarticular ou se ele é extraarticular, né? E a RDC-TMD já vai mais por alterações musculares, alterações de deslocamento de disco, artralgia, artrite, artrose, e tem uma classificação muito mais didática, né? Muito mais para você desenvolver uma pesquisa clínica. Então, na prática, a gente fica mais com a Academia Americana de Dor Orofacial, né? Então, sintomatologias comuns das funções temporomandibulares: dores localizadas, dores difusas, que são mais difíceis de tratar, dificuldade de mastigação, estalido e crepitação, espasmo muscular, dor até às vezes em região posterior de pescoço, ombro, né? Até escápula pode estar envolvida, zumbido, que é algo muito difícil de tratar também, né? Então, o que a gente tem que já ter na cabeça é um estalido articular, ele é simplesmente uma redução de um paciente que tem um deslocamento anterior do disco com redução, né? Crepitação já é um estágio mais avançado de degeneração. Então, paciente com crepitação é mais difícil de tratar o paciente que tem apenas um estalido articular, né? E as possíveis etiologias que estão demonstradas aí na literatura, né? Hábitos parafuncionais, fatores hormonais, maloclusão, estresse, né? A gente sabe que o paciente estressado ele somatiza, desenvolve apertamento dentário, acaba sobrecarregando essa região temporomandibular, problemas psicológicos, traumas, né? Propriamente ditos mesmo, em face, processo degenerativo, as artrites, luxação recorrente da mandíbula e o deslocamento anterior do disco, né? Tem até pessoas que acreditam que o posicionamento do disco pouco importa para tratar a disfunção temporomandibular, mas aqui um dado importante, que a prevalência do deslocamento anterior do disco, ela está presente em 77 a 94% dos casos de disfunção temporomandibular. Então, é um dado que ele é muito relevante, a gente não pode não levar isso em consideração. Então, para tratar um paciente com disfunção temporomandibular, você tem que coletar toda a história médica desse paciente, como problemas sistêmicos que podem ter envolvido, né, que podem alterar o estado de saúde geral do paciente, fazer um correto exame clínico, definir realmente se aquilo é algo intra ou extra-articular. E tem os exames de imagem que a gente pode ter aí as panorâmicas, teleradiografia de perfil, a tomografia da ATM, vai dar muitos detalhes da parte óssea dessa articulação temporomandibular, e também a análise especial, né, como as ressonâncias magnéticas, as cintilografias, isso tudo ajuda a gente no momento de fechar um correto diagnóstico. Então, eu gosto muito dessa imagem, porque eu sempre pergunto para o paciente: olha, por favor, me aponta onde dói. Então, normalmente, quando o paciente fala: ai, doutor, dói toda essa região, ou eu sinto dor aqui, isso aí já você vai percebendo que é algo extra-articular, né? Não é uma dor articular, né? O paciente, quando tem dor articular, ele aponta realmente: doutor, dói aqui. É muito comum o paciente relatar: eu fui no otorrino achando que estava com dor de ouvido, e o otorrino investigou e realmente não tem nada. Então, a gente sabe que essa dor ela é da articulação temporomandibular, né? Então, na análise dos exames de imagem, nos exames aí que eu falei primeiro, né, de panorâmica, teleradiografia ou a tomografia, a gente vai conseguir ver apenas tecido duro, né? Não tem como a gente ver numa tomografia o posicionamento do disco, né? Então, a gente vai ver muito a morfologia das articulações, possíveis erosões, reabsorções, espaço articular, né? Se existem patologias associadas. E se a gente já faz uma análise de posicionamento de disco, tecido mole, tem que ser as ressonâncias magnéticas. A gente vai ver exatamente, né, a morfologia, o posicionamento do disco, função articular, se existe derrame articular, né? E a gente sempre tem que solicitar essa ressonância, né, bilateral, com a boca aberta e fechada, em cortes sagitais
e coronais para a gente conseguir avaliar bem essa articulação. Né? Então, a gente observa no deslocamento do disco o que normalmente traz a dor para esse paciente. Né? A dor que normalmente ela tem que ser... a dor não, a carga que essa articulação vai receber, ela tem que ser absorvida pelo disco. Quando há um afrouxamento desse tecido retrodiscal, esse disco está anteriorizado, essa zona retrodiscal ela vai receber carga. E aí, a zona retrodiscal ela é inervada, né? Ela produz vasos, ela produz em processo inflamatório. Aí você pode ter uma dor tanto por compressão dessa zona retrodiscal, como ali um exudato de metabólitos químicos do processo inflamatório, as interleucinas, radicais livres, e pode ter uma dor química também dessa articulação. Né? Por isso que às vezes uma artrocentese ela tira um paciente de um processo de dor aguda, mas é algo que essa compressão na zona retrodiscal ela vai continuar, e esse paciente provavelmente depois de 5, 6 meses ele vai ter novamente essa dor e provavelmente esse paciente vai ter que ser indicado para um processo cirúrgico. Né? Então, eu coloco aqui em figura para ficar muito fácil de quem for avaliar esses exames entender o que está acontecendo com essa articulação. Né? O meu consultório hoje ele é estritamente um consultório de cirurgia ortognática, ortodontia e tratamento psicológico, né? Tem psicólogo também. Mas ele antes era multidisciplinar, então tinha colegas bons, né? Colegas com pós-graduação, com boa formação, né? E eu levava às vezes a ressonância para esses colegas, falavam: o que você enxerga aqui? São dentistas, né? E assim, poucos sabem avaliar um exame de ressonância magnética, né? Então por isso que eu coloquei aqui essa figura, né, que ela mostra exatamente o que a gente vai procurar, né? Então aqui vocês veem a imagem, né, do poro acústico, o côndilo, o disco e o tubérculo articular. E aqui a gente consegue observar, né, no côndilo tem o meu disco aqui, né? Ele é menos hipoatenuante, né? Hiperatenuante é o que é mais branco na ressonância, hipoatenuante é o mais escurinho, então o disco ele é mais hipoatenuante. E a banda posterior do disco ela tem que estar em meio dia em cima do côndilo. Se está um pouquinho já anteriorizado, ele vai mudar isso daí, né? Dependendo do lado, né, que você está vendo, vai ter aí, ou em 1 hora, 2, 3 ou 11, 9, vai mudar e não vai estar nessa banda posterior bem meio-dia em relação ao côndilo. Né? E no corte coronal você vê realmente o disco completamente sob a cabeça da mandíbula. Aqui a gente mostra aqui um disco deslocado, está bem anteriorizado, a gente já vê uma alteração morfológica do disco e está bem longe em relação ao meio-dia ali da cabeça do côndilo. Né? Então aqui a gente observa também bem hipoatenuante, aqui mais escurinho, o disco bem anteriorizado e o côndilo está realmente todas as cargas em cima da zona retrodiscal. E no corte coronal a gente vê aquele deslocamento anteromedial. No coronal você só vai ver a parte medial, porque pela ação da musculatura do pterigóide que também tem fibras inseridas no disco articular. Né? Então aqui mostrando boca fechada, boca aberta, onde o disco continua fora da posição. Quando existe a redução, o disco está fora, em boca fechada. Quando boca aberta, você vê o disco ali na posição realmente interpondo os dois ossos. Né? Então aqui mostrando uma articulação com o disco normo posicionado no corte sagital e coronal, e do lado direito da tela, um disco que está com a luxação. Né? Então, fatores que causam deslocamento de um disco. O trauma, né, na mandíbula, hábitos parafuncionais, a má oclusão, como eu falei, hormônios, né, os estrógenos, isso aí é muito, muito visto na parte clínica. Os pacientes que têm deficiência de estrógeno têm comprometimento degenerativo das articulações, doenças sistêmicas locais, né, infecções, até a própria força ortodôntica ela pode desenvolver uma alteração de posicionamento condilar em fossa e desenvolver uma alteração do posicionamento do disco. Né? E as consequências para o deslocamento: redução do espaço articular, ruídos articulares, artrites, dor, reabsorção condilar em casos mais severos, né? Deficiência de crescimento da mandíbula, compressão de zona retrodiscal. Né? Aqui os estágios de Wilks, né? E mostra o quão essa articulação já está debilitada em relação ao posicionamento do disco nas ressonâncias magnéticas. E a gente sabe que quanto mais tarde,
né, esses estágios, né, mais avançado, e mais tarde a gente começar a intervir e tratar essa articulação, mais difícil será um resultado positivo, né? Lembrando que muitas vezes o tratamento para disfunção temporomandibular, ele não tem fim, né? Às vezes a gente fala isso para o paciente, o tratamento não tem cura. Se for dores extra-articulares, muito provavelmente ocasionada por os hábitos parafuncionais, de apertamento dentário, o paciente ele fica em tratamento para estabilizar e o paciente ter uma condição de vida melhor, né? Dificilmente a gente consegue promover uma resolução, um tratamento de cura para pacientes com disfunções temporomandibulares. Então aqui, né, um organograma de como a gente deve seguir. O tratamento sempre tem que ser escalonado, né? Do mais conservador para o mais agressivo. Então, primeiro você precisa diferenciar se é uma alteração extra-articular, apenas muscular, ou uma alteração intracapsular, né? Articular, né? Para tratamento, gente, de dor muscular, extra-articular, nunca é cirúrgico. Nunca. Se você fechou o diagnóstico que seu paciente tem uma dor de origem extra-articular, ele nunca pode ser submetido a uma cirurgia, porque vai ser uma cirurgia mal indicada. Então você tem que tratar ele das formas dos tratamentos conservadores, né? Placa de mordida, fisioterapia, tratamento medicamentoso. E até os casos intra-articulares, eles respondem bem ao tratamento conservador. Então, também fazer sempre primeira opção de tratamento para disfunção temporomandibular é o tratamento conservador. Você nunca indica uma cirurgia articular de cara para uma disfunção temporomandibular. Obviamente, se não for casos, né, já anquilose, essas coisas, e aí você vai ter um tratamento cirúrgico como melhor opção, mas isso aí é muito raro, graças a Deus. Né? E aí, em alguns casos, o tratamento ele é bem indicado quando você tem um insucesso do tratamento, né, conservador. Então, para dores articulares, a literatura mostra que de 70% a 90% dessas dores intraarticulares melhoram com o tratamento conservador. Por isso que ela tem que ser sempre a primeira opção de tratamento. Tá? E o tratamento conservador, ele é aqui, né, engloba pela literatura tratamento medicamentoso, placa oclusal, né, a placa miorrelaxante, ajuste de oclusão, fisioterapia, acupuntura, agulhamento seco, acompanhamento psicológico e a toxina botulínica. Então, o tratamento medicamentoso engloba analgésicos, anti-inflamatórios, miorrelaxantes, alguns antidepressivos, até anticonvulsivantes para casos mais severos, onde o paciente também é o tratamento escalonado até nos medicamentos, né? Você começa com um miorrelaxante, um anti-inflamatório, analgésico, Sidor. Se aquilo vai perdendo o controle, você já pode entrar para tratamentos mais com antidepressivos, anticonvulsivantes, como a amitriptilina, né? Gabapentina, o amato também. Então você tem já uma gama mais agressiva de medicamentos que você pode introduzir. Claro que sempre vamos introduzir os medicamentos mais leves, né? E até sedativo nos casos de dor extrema, né? Uma placa oclusal, ela vai reduzir os efeitos da mordida, a inflamação, vai proteger os dentes, reduzir a sensibilidade central do paciente de propriocepção. Então ele altera a relação maxilomandibular, isso faz o paciente melhorar por um tempo, né? Então ela é sempre muito bem indicada. O tratamento psicológico ele é muito bom, né? Então ele fala que a consciência do paciente pelo problema, né? A técnica de redução de ansiedade, ou às vezes o paciente tem um trauma interno, emocional, ele consegue pôr para fora numa terapia psicológica e acaba liberando essa terapia, essa tensão que às vezes ele somatiza para apertamento dentário e, consequentemente, hiperfunção que vai ocasionar dor para esse paciente, né? Então, aqui tem uma meta-análise muito legal que ela mostrou que vários splints, né, associado com um tratamento com psicólogo ou não, então mostrou que o resultado mais efetivo são os splints rígidos associados ao tratamento com terapia com psicólogo. Então isso é muito interessante, né? A gente fala para o paciente mesmo passar com o psicólogo, às vezes até uma forma de atividade física, né, que vai dar uma descarga emocional. Isso pode ajudar também esse paciente a reduzir a dor. Ajustes oclusais para estabilizar a oclusão, consequentemente a ATM, a fisioterapia, né? O problema da fisioterapia para disfunção temporomandibular é que ela é uma fisioterapia analgésica, né? Diferente de outras fisioterapias onde busca-se fortalecimento da musculatura para tirar dor, como a coluna, por exemplo, né? Então aqui vai ser uma fisioterapia mais analgésica, então ela vai fazer muito
ela vai ter muito bom resultado enquanto o paciente faz, né? Depois que o paciente para de fazer a fisioterapia, aquilo provavelmente vai voltar, né? Então é bom para tirar o paciente de quadros agudos, mas ela não tem tanta resolutividade, né? O agulhamento seco e a acupuntura, né, ambos feitos com agulhas, mas com filosofias um pouco diferentes. O agulhamento seco vai direto nos pontos gatilhos para liberar aquele ponto gatilho e promover um sangramento e, consequentemente, levar aquele ácido lático que fica ali no ponto gatilho. E a acupuntura ela vai tratar com as agulhas para que o paciente tenha como um todo, uma melhora de todo o seu sistema corporal e, consequentemente, melhorar a parte temporomandibular também. A toxina botulínica, ela minimiza o impulso neuromuscular, então diminui o hábito do paciente diminui o hábito não. O paciente que aperta os dentes, ele faz o uso da toxina botulínica, mas ele diminui a força, então faz com que o paciente não tenha aqueles pontos gatilhos tão severos de dor, então o paciente tem um conforto aí por um tempo maior, e hoje em dia já tem, né, evidência científica dos benefícios da toxina botulínica para as disfunções temporomandibulares, né? Esse é o protocolo que a gente utiliza, né? Então 3 pontos gatilhos em temporal, colocando no mais anterior 15 unidades, 10, e aqui supra-auricular 5, e 2 pontos em masseter ou 20 pontos em um ponto só, né? Então, quando realmente indicar uma cirurgia, tá? É óbvio que eu estou falando de pacientes, né? Pacientes que não vão ser submetidos à cirurgia ortognática, com avanço, rotação de plano oclusal, não são pacientes já que evoluíram para anquilose, são aqueles pacientes com dor mesmo, que a gente tem mais em abundância no consultório. Então, esses pacientes, então a gente observa aqui, na aula, que a literatura fala que o paciente, mesmo com disfunção intraarticular, até 70% a 90% melhora com o tratamento conservador. Então, sempre tem que tentar o tratamento conservador para esses pacientes. Se depois de 3, 4 meses existe um resultado insatisfatório com o tratamento conservador, e aí já é indicado, então, um tratamento cirúrgico. Você pode indicar uma cirurgia com segurança, tá? Então, se o tratamento conservador resolve 90% dos casos de dores intraarticulares, esses outros 10% que não têm resultado satisfatório, realmente são indicados para a cirurgia articular, aí discopexia, e também a gente tem como o tratamento cirúrgico, né? Artrocentese, artroscopia, a discopexia fechada por artroscopia ou a discopexia aberta, né? E também um tratamento escalonado para a gente ir lesando cada vez menos esse paciente, né? Não indicar uma cirurgia agressiva logo de cara também. Tá bom? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês, que para você, colega que está assistindo essa aula, que você entenda realmente quando indicar uma cirurgia articular, né? Que muito mais válido quando você, em vez de fazer uma cirurgia bem sucedida, é evitar que uma cirurgia mal indicada ela seja feita num paciente, tá bom? Muito obrigado ao pessoal da BocoCast e foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço.